Olá, meu Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Pod Chique, esse vídeo podcast que tem por objetivo trazer sempre um convidado com muito conteúdo para fazer de mim e de vocês pessoas melhores, para a gente criar um entorno melhor e dessa forma a gente co-criar um mundo melhor, porque ser chique e elegante é sobre isso, não tem nada a ver com grife, não tem nada a ver com a conta bancária, cartão de crédito, perfume importado, nada disso. É a gente viver num mundo melhor. Isso posto, deixa eu me apresentar para você. Se você não me conhece, se é tua primeira vez aqui no canal, eu sou o Anderson Delfino, eu falo de estilo e comportamento. Toda terça-feira, 18 horas, um vídeo novo aqui no canal. E uma vez por mês, um Pod Chique, um episódio novinho para você aqui no canal. Aliás, se você não me conhece, você pode me seguir lá nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, @Underdel. E no Twitter, que agora não é mais Twitter, é o X, mas eu tô falando para todo mundo, eu sou meio cringe e vou continuar falando Twitter por um tempo até me acostumar. Mas lá no X é @UnderdelOficial. Tá bom? Me segue lá que tem muito mais conteúdo lá nas redes sociais. Nós estamos gravando então essa nova temporada desses Pod Chiques e a gente já tem episódios gravados que, olha, vocês vão se surpreender com tanta coisa bacana que a gente vai trazer para vocês. A gente já tem no ar o episódio da Alessandra Silva, que é uma engenheira, assim como eu, né? Tem muita gente aqui no canal que não sabe que eu sou engenheiro. E a gente foi juntos na Expo Revestir e nós gravamos um episódio do Pod Chique falando então sobre as tendências de revestimento desse final de 2023, início de 2024. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas a gente está gravando no final de 2023 e todas as tendências aí de revestimento, piso, parede, tinta externa, interna, enfim. Vale a pena você dar uma conferida nesse episódio que já está no ar. Eu tô brincando que essa temporada é a temporada dos personagens, porque a gente tem um episódio que a gente teve uma personal chef. Você já ouviu falar disso? Ela vai na tua casa, faz uma entrevista com você, prepara um cardápio, um menu todo elaborado para aquele evento que você quer fazer e que você ou não quer ficar na cozinha, ou se você não cozinha, ela prepara o almoço ou o jantar, aquele jantar de negócios, aquele almoço em família, aquele chá da tarde, aquele brunch, ela prepara tudo, te passa a lista de compras, ou ela mesma faz as compras, vem no dia e prepara tudo para você e você fica ali de bonita na sala com os teus amigos, com a tua família. Trabalho, ó, vale a pena conferir esse episódio. A gente gravou também com uma personal gift. Eu nem sabia que, antigamente, né, até conhecer a Marisa, que é essa personal gift, eu não sabia que existia uma pessoa que personaliza presentes. Então, você tem uma pessoa especial para dar um presente e que é uma pessoa que tem de tudo e você não sabe o que dá? A Marisa resolve. Ela resolve presentes personalizados, corporativos, para pessoas físicas. Já pensou aquele grupo de amigos que você vai convidar e no final do teu evento você presentear esses teus amigos com um presente que é tua cara e a cara dos teus amigos? Pois é esse o trabalho da Marisa. Gravamos um episódio muito lindo. O pessoal da produção aqui ficou encantado com tanta coisa bonita que ela trouxe. Gravamos com uma personal organizer que ensina a gente a organizar a vida, não o armário. O armário também, mas organizar a vida, porque a pessoa chique, a pessoa elegante, ela é planejada, ela é organizada, para ela ter tempo, para ela chegar no horário, nos lugares, ela não sair procurando coisas de última hora e se atrasar, enfim, para ter tempo para fazer as coisas gostosas. Esse episódio também foi bem legal com a personal organizer. Gravamos com uma terapeuta comportamental, uma psicoterapeuta, falamos de terapia, foi um papo super gostoso. Tenho certeza que vocês vão adorar saber a diferença de análise, de terapia, de psicoterapia, o que é uma pessoa analisada, que agora é moda, todo mundo dizer eu sou analisado e tal, enfim.
Episódio super gostoso também. Que mais? Gravamos com 2 designers de cerâmica. A cerâmica que está super em alta. Falamos um pouquinho da cerâmica como terapia, cerâmica na decoração. Elas estão abrindo um ateliê aqui em São Paulo também. Um episódio bem legal. Tudo isso vai ao ar ao longo dos meses aí. Vamos ter um episódio novo por mês. E como você faz para ficar sabendo quando os episódios vão ao ar? Você precisa se inscrever aqui no canal. Tem gente que vem aqui toda semana, assiste vídeo, assiste o Pod Chique e não se inscreveu ainda no canal. Então, o que você está esperando? Se inscreva, clica aí no sininho para ativar as notificações e quando clicar no sininho vai abrir uma telinha. E você vai clicar lá em todas. Assim você recebe todas as novidades aqui do canal. Já aproveita, vai dando seu joinha nesse episódio aqui. Comenta aí o que você está achando do nosso novo estúdio, do nosso novo cenário, iluminação profissional, captação de som, tudo para levar o melhor conteúdo para vocês. Bom, acho que eu dei todos os recadinhos e agora vamos ao episódio e a convidada de hoje, que é mais uma personal. É a temporada dos personagens. Ela é educadora física, formada pela Escola de Educação Física da USP, vai vendo o tamanho do currículo. Pós-graduada em Metodologia do Treinamento Físico e instrutora de Pilates certificada pelo The Pilates Studio Brasil. Participou como instrutora em inúmeras convenções na International Reebok University, instrutora da Fitness Brasil, fez curso de especialização em musculação, step, spinning, pilates, atividade física para grupos especiais, sendo esses grupos obesos, terceira idade, diabéticos, hipertensos. Tem uma vasta experiência na área de ginástica coletiva e treinamento personalizado. Trabalhou em academias gigantescas, redes de academia, companhia atlética, runner e atualmente atua como personal trainer e instrutora na Academia Biorritmo. Ela vem falar pra gente de reorganização postural e bem-estar. Tô falando da Maristela Fujiwara. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que fico feliz, muito feliz, honrada pela confiança, né? De participar do seu programa. Não, mas é assim, eu fiz o convite bem mal intencionado, viu? Quero que você saiba. Porque, primeiro que, assim, é um assunto que eu gosto, mas que eu preciso muito. Eu quero saber como a gente faz, que vocês, eu acho que do jeito que as câmeras estão posicionadas aqui, vocês não estão percebendo no vídeo, mas a pessoa tem o ombro para trás. Mas é uma coisa natural, o ombro para trás. As costas, uma tábua, assim, ó, retinha, perfeito. E é assim no dia a dia, é assim naturalmente, não é aquela postura que a gente fica forçando e que fica parecendo, sabe, nariz em pé, snob. Então eu quero saber se hoje, no final do episódio, a gente vai sair sabendo como ter essa postura igual a tua. Com certeza eu vou dar dicas muito boas para quem tem interesse em ficar mais elegante, né, com uma postura bonita, porque tem tudo a ver com o que a gente pensa. Uma postura boa reflete nas nossas emoções. Calma, você já tá... Né? Então... Antes da gente começar esse papo, eu quero saber se eu posso te servir uma bebidinha, um café, uma água, espumante. Quero um cafezinho. Um cafezinho. E uma aguinha. Uma aguinha com gás ou sem gás? Com gás. Então, enquanto eu vou te servindo, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Maristela, da onde vem a Maristela, como é que você foi parar no mundo da educação física? Como é que você foi fazer educação física? Maristela é aquela criança que gostava bastante de ficar pulando, fazendo estrelas. Eu lembro pequenininha, eu arrastava o sofá da sala, chamava as vizinhas, ficava inventando exercícios, ensinando as pessoas. Sempre tive interesse de ensinar e fazer movimento. E um dado momento, assim, você vai chegando próximo ao vestibular, meus pais, o sonho dos meus pais era que eu fosse jornalista, porque eu tenho uma prima jornalista. E quando eu falei pro meu pai que ia ser,
professor de educação física, ele ficou acho que uma semana sem falar comigo. Jura? Ele falou assim, mas filha, por que você não faz computação? E na época, né, não falava informática nem nada disso. Aí eu falava assim, ai pai, computação, mas eu gosto de educação física. Ele falava assim, faz primeiro computação, depois você faz educação física. Eu falei, mas se eu morrer? Vou fazer primeiro educação física. Mas aí eu fiz, ele amou, ele encontrava os amigos e falava, essa aqui é minha filha, passou em educação física na USP, era um orgulho. Era não, sou um orgulho para ele. Obrigada. E aí ele ficou todo feliz, porque, Ficou obviamente, feliz. passar na USP não é para qualquer um. Não, ele ficou muito feliz. Meu pai é um fofo. E aí você começou a cursar educação física. Comecei a fazer educação física. E aí fui me identificando com essa, né? Sempre me identifiquei com a parte de ginástica, porque na escola de educação física tem a área escolar, os esportes, né? E quando eu fiz educação física, essa coisa da academia, a aula dentro da academia estava crescendo, não tinha personal ainda, estava tudo crescendo, as pessoas não tinham esteira, imagina esteira, todo mundo tem uma esteira dentro de casa, antigamente não tinha isso, né? Você não imaginava que fosse ter. Aliás, assim, eu sou de uma geração um pouquinho lá para trás, né? Aliás, várias pessoas da nossa audiência são. A gente não ouvia falar de academia como a gente ouve falar agora. A gente não dava essa importância, não existia essa importância que existe hoje. Isso veio mudando ao longo dos anos e hoje a gente tem dá uma importância, porque a gente brinca da postura, que é bonito e tal, mas tem toda uma questão de saúde aí por trás, em primeiro lugar, né? Com a questão da educação física. Com certeza, né? Muita gente é afastada do trabalho porque tem problema na lombar, trava, vai abaixar, pegar um papel, trava e tem que ser afastado, porque por causa de lombalgia ou alguma inflamação no ombro, né? Porque não sabe carregar o peso, ou então pegou de maneira errada, né? Então, sim. Isso é uma questão de saúde e vem cada vez mais com uma força grande. E aí apareceram os personagens que a Maristela faz, personal trainer. Eu tô brincando que essa é a temporada dos personagens, né? Porque a gente teve personal de todas as áreas aqui. E a Maristela dá aula de personal também. Você vai até a casa da pessoa, ou escritório, ou na academia. Uhum. E cresceu muito, né, o número de academias. Antigamente tinham poucas, hoje em dia tem uma grande quantidade para todos os bolsos. E eu acho que essa popularização da academia também foi muito legal para quem não podia pagar uma academia cara, também poder treinar, né? E as pessoas mais simples hoje dão muito valor, né? Sim, porque hoje você tem academia de todos os níveis, de todos os valores, né? Exatamente. E personal trainer também, de todos os níveis e valores Assim enfim, como- hoje tudo é acessível, né? assim Basta a como pessoa todas querer. as áreas, né? É isso que eu ia dizer. Em todas as áreas a gente tem as coisas mais acessíveis Sim, hoje, né? sim, que bom, né? Que ótimo, né? E aí, quando você faz esse trabalho de personal, você desenvolve um treino específico para aquela pessoa, Exatamente. de acordo com a necessidade que ela vai te apresentar ali, De cada cliente. de cada cliente. Exatamente. Então, é aluno ou é cliente? Aluno, cliente é a mesma coisa. Tá. E aí, como é essa questão da postura? O que eu preciso fazer? Vamos entrar já no assunto da Então, postura. Eu quero ficar chique, elegante, com uma postura bonita, que eu Então. preciso fazer de hoje para hoje mesmo. Exatamente. Então, quando a gente fala de postura, a gente pensa, Anderson, em quê? Em como se posicionar, como colocar seu corpo no espaço que você tá, né? Como andar, como se comportar naquele espaço, né? Tanto no trabalho, na rua, né? Numa festa, principalmente no trabalho, né? Principalmente quando quem fica sentado muito tempo, muito atento às coisas que faz, acaba que fica tenso, fica torto e não percebe. Então, quando a gente fala de postura, a gente pensa aqui, quem é que organiza essa postura? Pensa. Quem organiza a Quem que postura? organiza? Então, porque assim, muitas vezes eu falo assim, eu vou começar a cuidar da postura,
né? Até a Alessandra, que já gravou do Ale Explica, do canal Ale Explica, às vezes a gente anda muito junto, nós somos amigos, e aí a gente fala assim, vamos cuidar da postura, amigo, vamos. Vamos Abre o peito, começar. Abre o atrai o peito, abdômen. põe o ombro para trás, Isso, contrai o abdômen travado, isso. vamos. Dali a meia hora, nem isso, menos que isso, a gente já tá assim, já esqueceu, porque dói, porque não é confortável, não é natural. Exatamente. E a gente olha para você, a gente vê você andando assim naturalmente no dia a dia. Como é que a gente chega aí? Então, para você ter uma boa postura, você tem que estimular a consciência corporal, né? Você É precisa... muito mais do que a postura final, né? Você tem que tem ter... uma consciência Você tem geral. que adquirir a consciência, porque às vezes a pessoa nem sabe que está com a postura errada. Hoje em dia, com essa coisa do tudo é dentro do celular, muitas pessoas ficam horas olhando no celular, né? Então fica com o celular aqui, com a cabeça baixa. A posição da cabeça, ela está diretamente relacionada com a posição da sua coluna. Quando eu olho para baixo, automaticamente a minha coluna se arredonda. Faz Então, uma curva. Hoje em dia, se você for ver, tem muita criança, muito adolescente já com processos cifóticos. Sabe o que é cifose? Aquela quando a coluna fica redondinha aqui, ó, sabe? Mas Então, qual parte redonda? Aqui em cima. na parte torácica, essa parte aqui, ó, de cima. Então a pessoa já fica corcundinha. Então, assim, eles estão em processo de crescimento. Muitas crianças espicham e ficam assim. Então, muitas crianças, muitos adolescentes hoje com problema postural por causa do uso incorreto e as horas excessivas de uso de celular, né? Mas aí é para todo mundo, na verdade. Eu tô contando dos adolescentes porque hoje em dia, na nossa época, não tinha isso. Sim, mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que prejudicou muito a minha postura, porque quando era adolescente passava muito tempo deitado no sofá, né, assistindo televisão, um monte de almofada aqui atrás, numa postura sempre incorreta. Então, assim, muitas horas, na época a gente assistia uma coisa que nem MTV, ficava assistindo os clipes assim, né? Nossa, tô entregando a idade aqui. Mas se você for ver, né, comparar a quantidade de tempo que a gente ficava sentado numa postura incorreta, quando a gente era pequena, porque a gente não tem 40 anos, né, é muito menor do que as crianças de hoje em dia, Sim, porque porque passa o dia ali, e né? outra, né, a rua hoje em dia não é tão mais segura como era antigamente. Então as crianças ou vão para a escola, voltam para casa, aí fazem natação, os pais, quando podem, né, colocam em atividades, né? Então, assim, tudo começa, Anderson, com consciência corporal, sabe? Tá. Por isso que tá chovendo de criança nas fisioterapias, né? RPGs da vida para aprender a sentar. E aí a mãe e o pai controlam as horas de uso do celular, né? Ia chegar aí. O que é RPG? É reeducação postural global, né? Reorganização Postural global. RPG. Tá. Então, E o que compreende a RPG? Então, você organizar, ensinar a pessoa, fortalecer, alongar e reposicionar o corpo da pessoa que precisa da forma mais correta. Mas eu vou chegar aí. Tá. Então, assim, retomando. Então, a gente precisa de consciência corporal. E quem segura os nossos ombros para trás, a nossa coluna ereta, quem não faz a gente cair para frente, são os músculos, né? A musculatura. A musculatura é que segura a gente no lugar. Se a gente não tivesse os músculos, o que aconteceria? A gente não ficaria em pé. A gente tem um músculo na base da coluna, os paravertebrais, que ficam aqui embaixo. Eles são responsáveis por não deixar a gente cair para frente. Então, você imagina se a gente não tivesse, né? Quem faz a gente abrir os ombros? Toda a musculatura, o grupo muscular da parte posterior das costas. Tudo bem? Uhum. Então, assim, tudo parte daí. Tudo é muscular. Consciência corporal e fortalecimento dos músculos, né? Então, assim, você tem várias formas de melhorar a postura, né? De criar essa consciência corporal. Você, por exemplo, tem um gosto. Tem gente que gosta de fazer yoga. Tem gente que gosta de dançar. Tem gente que se gosta mais de jogar algum esporte. Acho que todo movimento, qualquer um, ele é bem-vindo. É melhor do que ficar parado, sentado,
horas e horas e horas a fio. Então, qualquer movimento é legal de você fazer. Seja dança, seja, enfim. Qualquer exercício, Qualquer é melhor do que exercício nada. é melhor do que nada. O feito é melhor do que o perfeito, né? Eu, particularmente, assim, se eu tivesse que indicar, né, assim, a gente adulto, por exemplo, eu gosto muito da musculação. Acho que todo mundo tem que fazer musculação, né? Gosto muito do treinamento funcional e amo o Pilates, né? Eu vou explicar. Muita gente confunde treinamento funcional e Pilates e acha que é a mesma coisa. Não. O treinamento funcional, ele usa as bases do Pilates, os conceitos, a metodologia do Pilates no treinamento funcional. Aí você me pergunta, o que é treinamento funcional, Eu ia te Maris? perguntar. Primeiro vamos falar o que... Porque, às vezes, coisas que parecem muito óbvias, tem gente que está nos ouvindo e que está nos assistindo e não sabe. O que é a musculação? A musculação são exercícios que você faz na academia, naqueles aparelhos, né? Então tem aparelho para fazer, para fortalecer as costas, o peito, os braços, as pernas, né? Mas eu vou chegar lá na musculação. Tá. E que a maioria das pessoas conhece até mais, A sabe? musculação é o Porque mais conhecido. é mais conhecido, é mais acessível, é mais visto, né? Sim. Do que o treinamento funcional e o Pilates. Tá. Por isso que eu tô começando por lá. Tá. A musculação são exercícios Feitos com carga. no aparelho ou com sobrecarga livre, né? Tá. Que são os halteres, as barras, né? Ou os aparelhos. Ok. O treinamento funcional, ele é feito com o peso do próprio corpo, ou bolas, aquelas cordas navais, né? Barras. Aquelas cordas que a gente vê o pessoal Isso, na academia exatamente. fazendo. Para que serve o treino funcional? Trabalha para a gente usa o treinamento funcional para melhorar a funcionalidade do nosso corpo, dos braços, membros inferiores. É daí que vem o termo funcional, para É, melhorar a funcionalidade do nosso corpo. Exatamente. Qual é a diferença? Ele é feito em circuito. Então, o professor, ele organiza uma aula, dependendo do tempo de treino, com grandes estações, por exemplo, 20, 25 estações. O aluno passa por essas estações, que duram, de repente, 1 minuto. Estações são exercícios diferentes. Aí faz o exercício de perna, depois um de peito, enfim. E vai passando num circuito contínuo. Tá. E trabalhando as habilidades ou os objetivos que ele propôs ou ele montou para aquela aula, né? Ele pode ser assim contínuo num grande circuito, ou então ele pode ser feito em blocos também. Blocos pequenininhos de exercícios de até 4 bloquinhos de 4 exercícios. Aí faz uma perna, uma flexão de braço, um afundos e um polichinelo, vamos dizer. Aí fica, sei lá, 40 segundos em um, vai passando até completar 20 minutos, vamos supor. Tá. Então, são maneiras diferentes, já a metodologia desse... Sim, mas cada circuito, na verdade, vai trabalhar um grupo muscular. Isso. Ou uma série de grupos musculares. Isso. E você faz uma volta completa por ou cada duas, exercício. dependendo do tempo da aula. Programado. Tá. O que é legal nesse treino? Ele é muito dinâmico, Anderson. Sabe assim? E se ele for bem preparado para gente que já treina, assim, você pode pôr cargas grandes e isso eleva muito, aumenta muito o metabolismo do treino, deixa o treino intenso. Para quem para quem quer emagrecer, é um treino super interessante. Para quem não gosta de ficar na sala de musculação, porque faz um exercício, espera. Esse é uma saída excelente, porque é dinâmico, é rápido. Então, assim, é uma opção, né? De fortalecer o corpo. E você tá lá no circuito, você tá fazendo o quê? Tá trabalhando, fortalecendo e melhorando a sua consciência corporal. Não é verdade? Uhum. O Pilates, não. O Pilates é outra coisa. O Pilates, ele é uma metodologia criada pelo Joseph Pilates. E o nome Pilates vem do nome do criador, Joseph Pilates, que é um alemão que nasceu em 1880.
E ele era, assim, um menino fraquinho, ele tinha asma, era raquítico, assim, tipo, tinha vários problemas de saúde. 1880. E 80 Nossa. nasceu, lá na Alemanha. E aí, como ele era muito interessado pela atividade física, porque ele queria melhorar a saúde dele através da atividade física. Então, ele começou a pesquisar, estudar. Então, ele fez natação, fez esqui, fez mergulho, lutou boxe, fez circo. Aí, quando ele foi crescendo, acho que ele tinha uns 20 e poucos anos, ele foi para a Inglaterra. E lá ele se envolveu com boxe e até deu aula de defesa pessoal para um grupo de guardas local lá da Inglaterra. Daí apareceu a Primeira Guerra. Aí ele foi preso, levaram ele para um campo de concentração, né? Porque ele era alemão, então, tipo, né? Ficou lá, tipo, sendo observado com várias outras pessoas. E aí, nesse lugar, ele trabalhou na enfermagem, ajudando as pessoas a cuidar das pessoas feridas. E também dando aula, porque como ele sabia muita coisa de várias áreas, yoga, circo, ginástica, Pois é, ele uma pessoa que expandiu o conhecimento em várias áreas e em vários exatamente, segmentos. exatamente, porque aí o que ele fez quando ele ficou lá? Ele começou a ensinar as pessoas, os soldados que estavam lá naquele campo. E aí, as pessoas, os feridos, ele começou a perceber que esses feridos melhoravam quando fazia alguma atividade de uma parte que não estava machucada. Aí o que ele fez? Pegou as camas e tirou as molas de baixo e começou a criar os exercícios. Tirou a mola e começou a inventar. Ele era uma pessoa muito criativa. Exercícios que essas pessoas que estavam feridas pudessem fazer. E elas, né, melhoravam, porque o cara tá machucado na perna, fazia braço. Aí começa a nascer os equipamentos que hoje você vê Sim, que a nas gente vê nos salas. estúdios de Pilates, que são Exatamente. aquelas camas para As Pilates. camas, chama reforma, era aquela comprida, os Cadillacs. Nasce daí a ideia. Nossa, eu já vi todos esses equipamentos em estúdio de Pilates e tal, Exatamente. mas não imaginava E que a história começa era daí, essa. aí que começa, aí ele começa a, né, elaborar e aprimorar isso com o tempo. Aí quando acaba a guerra, ele volta para a Alemanha e depois ele volta vai para os Estados Unidos patentear, que daí quando ele vai para a Alemanha, ele cria mais equipamentos, movimentos, ele começa aí a metodologia, que também é chamado de contrologia também. Aí ele vai para os Estados Unidos para patentear os equipamentos e os movimentos, os exercícios e tal. E depois volta para a Alemanha. E aí depois ele volta de novo para os Estados Unidos. E nessa ida para os Estados Unidos ele conhece a mulher dele, a Clara. Ele se conhece num navio, ele casa com ela e ele monta um estúdio em Nova York. Primeiro estúdio de Pilates. O primeiro estúdio, então, foi em Nova Em York. Nova York. Criado por ele. Exatamente. E comandado por ele e pela Clara, que é a mulher dele. Perto desse estúdio tinha a escola de dança. E começa a frequentar o estúdio dele bailarinos, porque por conta de lesões, ou mesmo para dores. melhorar a performance, né? E isso vai ganhando conhecimento, né? As pessoas começam a conhecer o método e enche de bailarinos. Tem a Martha Graham, que é uma bailarina super conhecida, que fez lá. Então, aí isso vai ganhando força, vai sendo difundido, todo mundo começa a conhecer o método. Aí acho que passa um tempo, acho que 1926, agora eu não tô lembrada, o estúdio dele pega fogo. E ele tentando salvar algumas coisas, tal, ele inala muita fumaça, tem problemas e morre. E morre. E aí? Aí, a Clara, a mulher dele, e a Romana, que era uma bailarina, que para quem ele ensinou praticamente todo o método, dão continuidade ao trabalho dele, né? E aí patentearam e tal, e Isso, e chegou aí, no que a gente conhece hoje como exatamente, Pilates. como Pilates, né? E aí todos os aparelhos, os exercícios, né?
E o Pilates é muito diferente, os exercícios são muito diferentes do treino funcional e da musculação? Então, sim. Então, o Pilates, ele tem alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da concentração. Ele dizia assim, quando você faz o exercício, você tem que estar focado, presente, minuto, segundo por segundo, no que você está fazendo. Tá. A concentração de aonde está cada parte do seu corpo. Então, você não faz um exercício conversando, olhando para o lado, olhando para o celular. Você está lá, presente, fazendo perfeitinho aquele exercício lá. Tô resumindo para ficar bem simples, senão fica muito complicado. Sim. Eu já fiz aula de Pilates da Maristela, que não era no estúdio, né? É o que a gente chama de Mat Pilates, que é uma evolução, uma sequência. É uma sequência feita para ser feita em cima do mat, do colchonete. Do colchonete. Que aí eu preciso contar, viu? A gente precisa fazer algumas aulas para conseguir acompanhar. Porque ela fala assim: pegue o braço direito, passe por cima do peito, levante, puxe a perna. Com esta perna, leva na cabeça. Quando você vê, é assim, quem já faz aula, a sala inteira tá certinho. E você tá virado pro lado contrário. Tá todo mundo olhando para você e você olhando para todo mundo. Então exige um certo treinamento. Mas é por isso, então, porque você tem que estar focado em 100% do exercício. Corpo e mente presentes. Ele buscava muito isso. E aí, o segundo princípio é a centralização. Que aí vem o pulo do gato, que esse princípio é uma das coisas assim que a gente usa em todos os lugares, para mim, por exemplo, agora. O que é essa centralização? É o que todo mundo ouve falar na revista científica Boa Forma de powerhouse. Você fala, nossa, powerhouse? O que é isso? Casa de força? Isso é o que todo mundo fala também de core. É o nosso centro de força. Esse centro de força, ele é composto pela musculatura abdominal, os adutores, essa musculatura interna da coxa, e o assoalho pélvico. O que você faz com esse powerhouse? Você tenta alinhar a caixa, a gente fala de caixa. Então, alinhar os ombros, a cintura escapular, com a cintura pélvica. Então, é como se formasse um quadradinho. Aqui, de um ombro ao outro. De um ombro ao outro, passando por esse ossinho aqui da É como se fosse desenhar um quadradinho. Isso, Tá. De um ombro ao outro e do ombro pro quadril. E desce pelas costelas e chega nesse ossinho do quadril. É uma coisa imaginária. Sim. Entendeu? Então, você controlar e alinhar isso o tempo inteiro. Então, o powerhouse é tudo que você vai fazer sai e nasce do centro do seu corpo. Daqui é que parte os movimentos. Então, eu não tô aqui assim, com a barriga para frente, com a cabeça torta. Olha isso, eu tô toda torta, tô toda errada. Não, eu aciono meu powerhouse, meus adutores, meu abdômen, meus transversos, meu paravertebral, alinho meus ombros. Então, é assim que você começa a alinhar e organizar a sua postura. Essa é a tal da centralização. Isso, se você levar para uma musculação, pensa na eficiência de um agachamento. Se você levar todo esse pensamento para lá, que eu falo para você, que eu queria fazer esse link. Sim. Por que eu acho tão importante o Pilates? É o filé do Pilates, sabe? Você aprender a usar o abdômen e organizar o seu corpo para fazer qualquer tipo de movimento. Um agachamento, uma flexão de braço, uma barra fixa, uma elevação lateral, um pulo em frente, um crucifixo. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer pensando nesses alinhamentos. Então, a partir daí, você já automaticamente já restringe, por exemplo, a carga que você vai usar. Quantas pessoas você já viu na academia fazendo os exercícios com cargas absurdas, totalmente tortos? Com a coluna para frente, fazendo elevações, jogando o corpo para trás, entendeu? Então, assim, minha vida mudou muito meu modo de ver o aluno e de montar os exercícios depois que eu fiz a certificação do Pilates. Uma boa certificação, tá, gente? Não é qualquer certificação. Essa certificação do The Pilates Studio Brasil, olha eu fazendo propaganda do curso.
É uma certificação extremamente. Eu acho que todo mundo devia passar por isso. Acho que até as pessoas normais, assim, porque. É, Quem não vai trabalhar com isso devia fazer para ter consciência olha, corporal, corporal, você porque diz. vale muito, muito, muito a pena. Assim, a sua vida muda. Um professor que tem essa formação, ele olha o aluno, ele observa, ele olha, eu olho você e já sei. Quando você entra e já vem caminhando, eu já sei. Só o fato de você vir para mim andando, eu já sei várias coisas suas. Por exemplo, se você vem andando para fora, eu já sei que você tem o joelho, o quadril. Não, eu preciso dar um depoimento. Eu gosto de sempre ilustrar com depoimentos o que o convidado está dizendo. E no caso da Maristela, eu posso fazer livremente porque já fiz diversas aulas dela. Então, assim, eu entrei numa das primeiras aulas, ela já olhou para mim e falou: põe um apoio aqui atrás. E assim, exercícios que eu me matava e que eram desconfortáveis, porque eu tenho uma curvatura mais acentuada aqui atrás. Mas assim, na primeira aula, ela olhou e ela falou assim: põe esse bloquinho aqui atrás. E aí o exercício realmente acontece. Porque exercício que era difícil de fazer, que era desconfortável, com um bloquinho aqui atrás resolveu. Né? Então é isso, é a visão do aluno como um todo, que só de entrar e caminhar você tem, né? Você tem uma leitura do aluno diferenciada, E essa entende? certificação que você está dizendo que é legal de todo mundo fazer, mas que normalmente os professores de Pilates fazem, demora quanto tempo para ser concluída? Teoricamente é 1 ano, né, mas nunca dá 1 ano, dá mais. Tá. Foram É uma 2 formação anos, longa. muito longa, é Tá. uma formação extensa, de muita teoria, muita prática, não é assim, não é por isso que eu falo assim, a pessoa fala assim: "Eu sou formada em pilates e faz curso de final de semana". Existe isso. Entendeu? Então, assim como todas as áreas, Anderson, tem Sim, profissionais e sempre tem profissionais, entendeu? profissional. E assim, você vê professores dando exercícios que, ou você olhando, é muito bonito de olhar. Mas será que aquele exercício é bom para aquele aluno? Fazer uma mulher acima do peso, de meia idade, coxa grossa, iniciante, ficar saltando em cima de uma caixa, você acha que isso serve para ela para quê? Eu não Entende? sei, acho que tem uma série de Então, riscos aí envolvidos, né? muitas vezes você vê muitos profissionais ainda dando exercício porque tá na moda, porque viu alguém fazendo e nunca deu aquilo. Dá o exercício pelo exercício, não dá o exercício porque você precisa. Você tocou num tema bem interessante aí que muita gente deve ter interesse em saber. A questão da postura, ela está diretamente relacionada com peso ou não? Eu posso ter uma postura bonita, adequada, mesmo estando com sobrepeso? Eu posso chegar nessa postura bonita, numa postura legal e saudável, plasticamente bonita e saudável, mesmo estando com Sim. sobrepeso, ou eu tenho que ter primeiro um emagrecimento para depois Não. chegar na postura? Não, você pode ter uma postura muito linda e fica até Tá. mais magro porque tem uma postura Sim, só a postura por mais si só dá trabalhada. uma impressão Exatamente. de mais Muito mais leveza. elegante, muito Tá. mais leveza. Isso não tem a ver com o peso, tem a ver com a consciência, Uhum. né? Com um professor que te oriente bem, né? Isso faz diferença. Se você é acima do seu peso ou não, não tem problema. Isso é Tá, totalmente possível. tá, e aí estamos na história da consciência corporal como um todo, desse, Essa centralização, tá, do core. né? Isso, então, lembra que eu falei, o Pilates tem princípios, né? Uhum. O princípio da concentração, da centralização, que é o powerhouse, né? E aí vem o controle. Como você faz esse movimento, sabe? Se o ângulo tá certo, se a velocidade está correta, o controle do movimento. Se você consegue controlar a cintura pélvica e a cintura escapular, entendeu? Essa consciência corporal e de como você organizar o corpo é um princípio também. Por isso que eu disse que tudo que a gente aprende no Pilates, você transfere para qualquer coisa. Você vai no supermercado, você está na fila do caixa, com uma sacola na mão,
como que você fica parado? Tá. É Ou essa consciência que você está falando que a gente precisa buscar. Exatamente. E assim, esse é mais um princípio, tem um princípio da respiração. Então, Antes de você passar para o próximo princípio, eu estava rindo aqui, acho que você percebeu, né? Porque ela costuma dizer assim na aula: calma, se concentra e controla o chilique interno. É isso, né? Esse autocontrole do exercício, de manter a postura, controla o chilique interno, porque você acha que não vai dar conta, né? Tem uma hora que você fez a postura, tá lá no. Mas tem uma coisa que tá dizendo para você, desmonta, né? E esse controle do chilique interno é isso que você tá falando desse também, né? princípio, né? Não, na verdade, assim, o controle é o controle do seu corpo. Por Aham. exemplo, se eu falo assim, os ângulos, não hiperestender o cotovelo. Olha, eu tenho uma hiperextensão de cotovelo enorme. Então, vamos supor que o exercício fosse estender o braço e voltar. Estender o braço e voltar. Uma coisa é estender o braço sem hiperestender o cotovelo, outra coisa é hiperestender e dar tranco. Uhum. Olha, é velocidade e descontrole do meu cotovelo. Controle, a altura tá certa, o ângulo do cotovelo tá certo, a velocidade está correta, entende? Esse é que é o controle. E aí, então tem concentração, centralização, o controle e a respiração. No Pilates a gente trabalha muito a respiração. Tem vários exercícios, inclusive, que são exercícios que a gente fala que é um exercício de respiração. Então tem exercício que quando você... Vou só mostrar assim, não vou dar o nome de exercício nenhum. Quando você sobe o braço, você enche o seu pulmão de ar. Então, inspira e o exercício solta o ar, o braço vem por fora. Então, em vários exercícios isso acontece. Geralmente na fase concentra do movimento, que é a fase que você vence a sobrecarga, é a hora que você inspira. Você inspira e solta o ar. E o solta o ar não é solta o ar, não. Sim, que solta o Solta corpo o ar, todo, perde toda a postura. exatamente. Tá. Né? E tem o princípio da fluência, que é você pegar todos esses itens e fazer o movimento com tudo agregado. Então, com concentração, com controle, com a respiração, com a fluência. Entendeu? E aí você consegue dominar o seu corpo e fazer determinado exercício com maior segurança e maior eficiência. E aí você está dizendo que eu posso levar toda essa técnica, todo esse conhecimento, todos esses princípios, por exemplo, para musculação, que às vezes é o que está de mais próximo da gente. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de frequentar um estúdio de pilates ou de contratar um personal, mas consegue fazer os exercícios de musculação. E daí, se eu pegar esses princípios do pilates e trouxer para os exercícios de musculação, que muitas vezes são mais acessíveis, eu vou ter um resultado tão bom quanto uma aula de pilates. E vou conseguir ter uma postura bonita. Sim, você entende? Você entende esses princípios, não só na musculação, tá na sua casa, lavando o prato. Como que lava o prato? Geralmente a pessoa encosta o quadril na pia, projeta o quadril para frente, solta o abdômen e sai lavando o prato, né? Ou então escovando os dentes de manhã. Encosta a barriga assim. Não encosta o abdômen na pia. Escova o dente sem encostar. E uma coisa que todo mundo vai se identificar, que todo mundo faz isso, é entra no elevador e encosta na parede. Na parede do elevador. Já se encosta, já se entorta. Tá aí uma coisa para vocês treinarem. Entrou no elevador, continua bonitinho, não se encosta no elevador, na parede. Para conversar com alguém, já para na parede e se encosta. Então, assim, são coisas simples, principalmente quem não treina na academia. São ajustes simples que você pode fazer de postura, que não é difícil. Que é abrir o peito, contrair o abdômen. Essa contração do abdômen é como se, pensa assim, é como se você estivesse usando uma cinta elástica. E essa cinta elástica não abraça a sua cintura?
Sim. Então, você imagina que você aperta essa cinta elástica, a cinta elástica, ela abraça a sua cintura e projeta você para cima. Olha a dica. Então vamos lá. Você imagina isso. Imagina uma cinta elástica aonde? Aqui Aqui na cintura, na cintura. bem apertada. Como que é isso? Você vai contrair o músculo e crescer. As pessoas, elas têm, assim, elas confundem um pouco. Quando você fala contrai o abdômen, geralmente elas prendem o ar e Sim, prende a respiração, prendem né? a respiração e projeta a coluna para trás, assim, ó. Contrai o abdômen. Não é isso, porque daí você está forçando o seu abdômen contra a coluna, empurrando a coluna para trás. Não é isso. É exatamente isso que eu disse. É como se estivesse usando uma cinta elástica. Abraça a cinta elástica à sua cintura e você cresce a coluna em direção ao teto. É como se estivesse... Querem fazer uma coisa assim, tipo, para lembrar quem precisa? Pega um barbantezinho, amarra na cintura. Toda vez que apertar é porque você soltou o abdômen. Ah, você diz pegar de verdade um barbante e amarrar experimenta. aqui no entorno da E você cintura. vai perceber quantas vezes você fica com o abdômen solto fazendo atividade. Peraí, essa é a dica de milhões, né? De milhões. Pega um barbantinho Isso. e amarra por baixo da roupa aqui na cintura. Por exemplo, vai, ó, apertadinho vamos quando lá. eu tô na postura. Você pegou o barbante, contraiu o abdômen, viu que você tá respirando, né, gente? Contrair o abdômen não é prender o ar, hein? Tá. Então, eu contraí o abdômen, tô respirando, ó, normal. Aí vou lá, prendo e pronto, fico lá. Se o barbante apertar, é Sim, porque a você hora que a gente soltar, você o soltou barbante vai incomodar. vai Aí você apertar. lembra. E você lembra, Olha que dica fantástica entendeu? essa. Mas tudo parte, primeiramente, da consciência do seu corpo. Entende? Não, vocês estão tendo dicas aqui agora que ela nunca deu isso em aula. Você não lembra. Não, do barbantinho assim? Nossa, gente, esse vídeo já tá valendo o seu like, o seu joinha aí, hein? Porque ela tá dando dicas que ela não dá normalmente em aula. Postura é tudo. Tudo nessa vida. Você fica mais elegante, você faz os exercícios ou então as tarefas do dia a dia com mais segurança, com mais consciência. Porque a partir do momento que você está direitinho na postura, teoricamente você está presente no agora, né? Você está prestando atenção no que você está fazendo, né? Porque hoje em dia as pessoas tendem a sempre estar em outro lugar, todo lugar menos aqui. No aqui e agora. A gente tem uma questão de urgência que a gente precisa resolver o mundo aqui e agora, mas o aqui e agora a gente deixa de lado, né? A gente, então, tá na postura errada, tô com você, mas tô aqui no celular resolvendo outra coisa. Então, a gente tá em todos os lugares fazendo tudo ao mesmo menos tempo, agora. No agora, né? E muitas vezes o que a gente precisa é um pouco disso que você veio comentando até aqui. A concentração do agora, trazer o nosso ser para este momento. Isso vai nos trazendo consciência. Consciência. E assim, às vezes eu penso assim, se não dá, assim, no começo é mais difícil realmente. Mas se você se propuser, pelo menos, na hora que você treina, na hora que você está fazendo a sua atividade, você prestar atenção no que você está fazendo, pensa que isso daí já é como se fosse uma meditação ativa. Pensa quanto da sua cabeça você não tiraria ansiedades e preocupações se no momento do seu treino você estivesse consciente, prestando atenção no que você faz. Né? Gente, como as coisas são integradas, né? A gente estava conversando com as meninas que vieram aqui falar sobre cerâmica e design de cerâmica, e elas falaram exatamente isso que você falou. A cerâmica tem todo um lado terapêutico, é uma meditação ativa. Mas por quê? Você tem que trazer tua consciência lá. E o fazer exercício, qualquer que seja o exercício, também é uma meditação ativa, né? Totalmente. Você está ali em atividade, mas você tem que estar concentrado, prestando atenção na respiração, prestando atenção no movimento, no ângulo, em você. No fundo, é uma atenção em você mesmo, né? Com certeza. É um momento teu.
O do exercício. E às vezes a gente tá lá na academia fazendo exercício e fazendo a foto do Instagram, que tudo bem, tudo tem Aí seu você pode momento também. fazer uma Mas não vez e pode depois. ser o tempo todo, né? Tá Porque, falando, fofocando com a amiga ali, do gatinho que tá do outro lado, da porque gatinha que tá do outro se o seu lado. propósito, se o seu objetivo é fazer um treino com a finalidade, eu quero ganhar, hipertrofiar ou melhorar minha postura, ou porque você tem alguma lesão, né? Às vezes as pessoas Uhum. treinam porque tem alguma lesão. Se você não prestar atenção, aquele treino vai servir de quê? Pode ser que aquele treino até te machuque. É porque um exercício mal executado ou com uma carga Muitas excessiva, vezes. ele vai te lesionar, vai te Muitas machucar vezes e vai vai te ser machucar. pior do que se você não Muitas tivesse feito o vezes. Muitas exercício, né? vezes. Isso a gente vê demais, assim, as pessoas aumentam a carga sem antes perceber se ela está executando de maneira satisfatória e segura e eficiente. Então, assim, isso a gente está falando da musculação. Agora, voltando lá para a postura, né? Eu acho que quando você. Acho não, quando você tem uma postura elegante e você está sempre, né, Já tô aqui. com o peito aberto, crescendo, você manda uma mensagem para o seu cérebro muito boa. Eu ia chegar aí que o corpo fala, né? Ele fala para fora e ele fala para dentro. Então, quando a gente se apresenta com uma postura de peito aberto para a vida, as pessoas nos leem de uma determinada forma. E automaticamente o nosso cérebro também faz uma leitura própria é, de, de você, né? Sim, sim. Você já viu falar naquela posição da Mulher Maravilha para melhorar a autoestima? Já? Não, como é que é isso? Dizem assim, eu li em algum lugar, ouvi alguém falando assim que quando você, tipo, tá meio chateado, tá meio pra baixo, assim, se você pôr a mão na cintura, abrir o peito e fazer a posição da Mulher Maravilha assim, o cérebro entende que você tá se sentindo super bem. Ah, tá. A posição A física posição, o mesmo. movimento gera uma sensação no corpo que gera no cérebro uma emoção. Tá. Entendeu? Então, se você, sei lá, tá meio pra baixo, tá com medo, você põe a mão na cintura, abre o peito, fica lá. Ou sabe quando você sorri? Você sorrindo, você manda também uma mensagem pro cérebro. O cérebro lê que você tá contente, que tá tudo bem. E o contrário é verdadeiro. Aquela pessoa que, se ela recebe alguma crítica, acontece alguma coisa, ela não sabe lidar com alguma informação negativa que aconteceu, o que ela faz? Ela Ela vai se se fecha, encolhendo, vai se ela se fechando. fecha. E aí ela vai dando informação pro corpo que tá tudo errado. Tá alguma coisa errada, a pessoa vai se encolhendo. E aquilo vai dando aquela sensação de tristeza, de mal-estar, de ansiedade. Então, assim, postura também é um antidepressivo, vai. Uma boa postura chega a ser um antidepressivo natural. Sim, porque aquilo te dá o estímulo de se acreditar, de se projetar, de Autoconfiança, autoconfiança. de pensamentos positivos, você começa a pensar coisas boas. Quem te vê, se você tá com uma postura boa e você passa por mim, a chance de você olhar para mim e sorrir é muito Muito maior. maior. A gente De se você ser, inspira. de você ser bem atendido é muito maior, Uhum. né? De você alguém vir conversar com você é muito maior e aquilo vai te causar alguma coisa legal também. Não existe coisas negativas, não existe aspectos negativos em estar numa postura boa. Sim, porque tudo é integrado, né? Você chega com uma postura Corpo e de peito mente. aberto para falar com alguém, a pessoa de alguma forma também vai se abrir para falar com você. Se você chega assim, a pessoa vai falar, nossa, né? E aí Você isso são imagina. interações diferentes entre as pessoas e isso vai mudando as interações e o dia e aí os meses, o ano e aí vai definindo uma personalidade, né? Exatamente. Imagina você que vai escolher uma professora para te dar aula. Tem eu e tem uma outra que fica no celular, tá sempre assim. Quem você vai escolher? Claro. Quem você vai escolher? Quem você vai escolher? Postura, como você se comporta. Lembra que eu falei no começo? O que é postura? É como você se coloca no espaço.
Um professor que é dinâmico, está sempre ajudando o aluno, Tá está sempre sempre disponível. disponível, sabe? Está ajeitando as costas do aluno, está sempre sorrindo, né? Você lê aquele professor como? Que ele é atencioso, Que ele é um bom que ele é um bom professor. professor, que ele sabe do que ele está Tá fazendo, o fazendo, professor que está te corrigindo, mas corrigindo adequadamente. entende? Então, assim, o corpo diz, o corpo fala e a postura faz parte disso. Isso vale para o nosso lado profissional, né? Para o nosso lado de relações pessoais, porque aí às vezes a gente está procurando alguém para se relacionar, mas a gente está assim, né? Aí é claro, vai chamar atenção quem? Aquela pessoa que está Que tá, numa exata, postura bonita, que está de bonita. peito aberto, que está mandando a mensagem de que, olha, tô aqui, tô de peito aberto para a vida, tô disponível, né? Então, como profissional, como relação pessoal, relação interpessoal. Exato. Então, assim, é aí que entra, né, o começo do nosso Pod Chique, que é a postura e o bem-estar, né? Então, a reorganização, ela depende de você fazer alguma atividade física, sim, Sim, ou de uma consciência, né? Porque quem não faz absolutamente nada, eu acho difícil a pessoa ter consciência corporal, assim. Eu acho que se ela fizer alguma atividade, a chance dela melhorar a postura é muito grande, muito maior, né? Pode ser um esporte? Pode. Tem coisas que é mais, que seria mais indicada? Tem, né? Tipo, musculação bem orientada, um pilates, um treinamento funcional. O esporte é bom? Ajuda você a se conhecer? Também. É o que eu disse. O melhor é aquilo que você pode fazer, né? Que às tá vezes a gente disponível. fica assim, ah, eu não tenho grana, não dá É, para ir no estúdio do Pilates, não dá para pagar vai uma caminhar. sessão de RPG, não dá para isso, mas tem uma série de coisas que a gente pode fazer em casa. Hoje a gente pode ter atendimento online, que a pandemia trouxe isso para a vida da gente, né? Então eu posso contratar, por exemplo, um personal que me dá um atendimento online e tem funcionado super bem isso, não tem? Sim, com E aí a certeza. gente tem um preço mais acessível, um valor mais acessível, porque o personal também não está gastando no deslocamento, ele consegue atender mais alunos em sequência do que se ele tivesse que ir no endereço do Exatamente. aluno. Então, tem formas de você conseguir custos mais acessíveis para conseguir fazer o que é preciso assim, de exercício, E hoje né? tem tanta informação na internet, né, que se você procurar um pouquinho, lógico que você não vai fazer um exercício absurdo, mas se você procurar um pouquinho de como melhorar a postura na internet, você vai achar algumas coisas, né? Agora, precisa pesquisar bem, né? Porque tem um monte de coisas absurdas que a gente Sim, vê né? Mas a também, né? reorganização postural, se você colocar esse título, não vai aparecer coisas absurdas. É. Acho que vai fazer, acho que coisas absurdas assim, é como deixar minha perna trincada. Acho que daí começa a Aí começam as aparecer. viagens, né? Mas a questão da postura, eu acho que mais tranquila quanto a isso, né? Porque, quer dizer, tem muito exercício que dá para fazer, como você falou no início, dá para fazer só com o peso do próprio corpo. Totalmente, porque se você for uma pessoa que não é sedentária, que não se movimenta, hoje em dia ainda o número de pessoas sedentárias é muito mais que a metade do que as pessoas que treinam. Parece que não, porque às vezes a gente frequenta um lugar que tem muita gente que treina, mas ainda hoje é muito mais que 50% o número de pessoas que não fazem nada. Mais do que 50% da população muito que não mais. treina nada, Agora, não faz nenhum tipo de exato. exercício. E tem exercícios que são super simples para quem é sedentário, Se por você exemplo, for você pode caminhar, fazer uma flexão de braço na parede, em sim. pé. Existe, tipo, alguns movimentos que você pode pensar que, se você fizer, já te ajuda, que é capacidades de empurrar, de puxar, de agachar e levantar. Já te resolve muita coisa. Um agachamento, por Um de exemplo. empurrar, um de puxar, um de sentar e levantar. Se Sim, você fizer, não faz nada, e fizer um de cada, já é um bom começo. E não tem investimento
Nenhum, investimento zero, né? É um tempo de pesquisa ali para você ver como executar o exercício corretamente e aí aplicar todos esses princípios que você falou, de consciência, de respiração. Às vezes de a gente sabe observar. essas coisas até instintivamente, né? Você já parou pra pensar nisso? Que às vezes a gente até pensa, já até faz essas coisas assim, mas nunca se atentou que a gente faz, né? Uhum. Sim, a gente faz instintivamente, mas não se dá conta de como é. Muitas vezes você faz o movimento nome. correto. Se alguém disser para você, faz observando isso, aí você faz errado. A hora que você vai tentar racionalizar, aí você faz errado até começar a se conscientizar. Então, instintivamente faz certo. E na hora que alguém pergunta como é o que você vai ensinar para alguém, você se atrapalha, porque fazia aquilo instintivamente. Né? O corpo tem um instinto de como fazer as coisas. Tem uma né? inteligência tem uma natural. inteligência que a gente às vezes deixa de ouvir, deixa de seguir, né? Então, eu acho assim, você investir um pouco de atenção e tempo em se posicionar, em melhorar sua postura, eu acho não, tenho toda a certeza que você só tem a ganhar. Em todos os sentidos. Tanto físico quanto emocional. E emocional hoje em dia, né, é importante, né? E hoje em dia não sempre foi. Eu acho que hoje em dia mais ainda. É uma questão de saúde física, E emocional e mental. E aí a gente, na hora que integra um pouco melhor tudo isso, a gente se torna um ser humano um pouco mais pleno. Um pouco melhor. Um pouco melhor, um pouco mais pleno. E aí a gente vai construindo dias melhores, não é? Exatamente. Vai saindo de depressão, Isso. de situações que a gente acha que não tinham saída, vai encontrando caminhos, situações, a gente começa a sorrir de novo, exatamente. Começa a ser uma pessoa mais agradável. Exato, e as coisas fluem, né? Uhum. Tem tudo a ver, cabeça, o corpo, a cabeça, a mente, né? Tem tudo a ver, com certeza. Porque às vezes um sorriso que o exercício te tira, valeu o dia, né? Valeu totalmente o dia da gente, né? Pessoas. Então, é aquilo que eu falei. Você se sentir bem, você faz escolhas melhores, né? Você se torna uma pessoa melhor. Eu acho que. Eu tava tentando lembrar o que eu queria falar, era exatamente isso. Que todo dia a gente tem que ser. Eu acho que um dos objetivos, o meu, pelo menos, é de todo dia ser um pouquinho melhor, uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor que a que eu fui ontem. E a postura e a consciência da gente é uma coisa que ajuda nisso. Você se tornar uma pessoa melhor. De ver o mundo de uma maneira melhor. Gente, eu ia dizer para você que a gente está finalizando o nosso episódio. A gente está aqui há mais de 1 hora falando e ia pedir para você deixar uma mensagem para a gente finalizar, mas acho que a mensagem é exatamente essa, né? Veio na hora e no momento certo. Que a gente precisa ser uma pessoa melhor hoje do que o que a gente foi ontem. Sempre. E a reorganização postural começa por aí, né? Ser um pouquinho melhor do que ontem, do que na hora atrás, do que no minuto atrás. E aí a gente vai abrindo o sorriso, vai abrindo o peito, vai tendo mais consciência, né? Acho que olha, adorei. Não sei se você gostou, mas eu amei a nossa conversa. Eu tenho certeza que eles vão gostar lá também. Tenho certeza. Queria que, se você tiver mais alguma coisa para encerrar, para dizer, para a gente poder Eu amei participar. Eu espero que todos, né, os episódios tem sempre uma mensagem, uma informação que faz a gente ser melhor, que vai agregar na vida da gente. Eu acho que o mais legal desses podcasts, de tudo que a gente vê, é pegar as coisas boas e levar para a vida da gente. E não é só levar, é pôr em prática. Olha o cordãozinho amarrado na cintura. Então, fica a dica. Essa foi a dica de milhões. Eu acho que assim, toda a conversa foi ótima. Teve muita coisa legal para a gente se inspirar e
e trazer para o dia a dia. Eu gravei antes com a Cláudia e ela veio falar de terapia, ela é psicoterapeuta, e ela falou quando terminou, eu queria ter dito que terapia é para levar para a vida, é para levar para o dia a dia. E agora você está dizendo exatamente isso, essa consciência toda, a postura, é para levar para o dia a dia, para a vida, é todo dia mais um pouquinho. Né? Todo dia um pouquinho melhor, e eu acho que o podcast, o canal é para isso, para todo dia a gente construir um pouco mais, um pouco melhor, um mundo um pouco melhor do que o mundo de ontem, fazer uma pessoa melhor do que a pessoa de ontem. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro esse episódio. Queria te agradecer muito a participação, Maris. Maristela Fujiwara, a nossa querida Maris. E dizer que adorei. Eu também amei. E pedir para eles comentarem aí. Eu sei que vão pedir outros episódios. Tem muita coisa que a gente pode falar ainda dentro dos exercícios físicos, da educação física, da reeducação postural. Então, se vocês quiserem, mandem perguntas também para a Maristela, aí através dos comentários. Na descrição do vídeo vão estar todos os contatos dela. No início a gente deve ter colocado aí na edição as redes sociais e tudo mais. Sigam a Maristela lá também. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de dar o seu joinha, que isso é super importante para a gente. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Sempre com a certeza de ter feito o nosso melhor para te levar o melhor e te tornar também melhor. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo. Valeu. Tchau, tchau.